Segundo Samuel, capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Bom, aqui fala sobre família de Saul, família de Davi. Bom, as famílias de Davi, né, apesar de não ser a vontade de Deus, mas era a lei dos homens. Na época, somente um homem pobre teria uma esposa. Quanto mais esposas, mais prestígio o homem alcançava, né? Então, por ele ser pobre, porque ele teria que manter também a casa, ele não poderia ter mais esposas, né? Mas o tanto de esposas que tinha ali na época de Davi, não dado por Deus, isso aí era algo feito pelos homens, mais prestígio então eles teriam. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita, e o seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. Bom, isso seria natural, né? Pois ele era tio de Saul. Então seria algo bem natural ele ser poderoso na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia, e disse Isbosete a Abner: Por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: Sou eu, cabeça de cão, que pertença a ajudar? Ainda hoje faço a beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivos para me acusar por causa da maldade de uma mulher? Bom, de acordo com o costume, um homem poderia tomar uma viúva como sua esposa. Saul então estava morto, logo Abner estava livre para tomar essa concubina como sua esposa, né? Mas, porém, em outra condição, claro, isso era proibido. Assim faça Deus a Abner e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel. Bom, então Abner, em sua ira contra Isbosete, seu sobrinho, por tê-lo, né, acusado de agir erradamente, né, com as concubinas ali, com o caso de Rispa, agora estava completamente decidido a unir o reino de Israel sobre a liderança de Davi e deixar de apoiar Isbosete. E sobre Judá, desde Dan até Berseba, e nenhuma palavra podia a ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse mais: Comigo faz o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo acordo. Porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete, e tirou-a de seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos de Davi, em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha, e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele deram um aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu, e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste, de maneira que, se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor, para sempre do sangue de Abner, filho de Ner, caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca
na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a cajado, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Bom, que tenha fluxo, né? Aqui quando a Bíblia fala que tenha fluxo, era que tenha gonorreia, né? Considerada infame e imunda, que tornava as pessoas imundas para a adoração. Era isso que Davi estava falando quando ele falou de pessoas que tinham fluxo. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe, e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. Bom, aqui Davi, então, né, eles foram sepultar Abner, né, numa mitá, né, para você anotar aí no seu caderno, então, uma mitá, né, que é... Então, mitá era uma cama, um sofá sobre o qual se dormia ou comia. Era costume, em tempos antigos, sepultar pessoas de distinção em suas próprias camas, né, sepulturas ou tumbas. Joséfo descreve a cama do funeral de Herodes como sendo dourada e ricamente adornada com pedras preciosas, né, que era o féretro, que é a mitash. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: havia de morrer Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio a fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. E todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos. Assim como tudo quanto o rei fez, pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo, todo Israel, entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor, conforme a sua maldade. Bom, queremos encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus. Se o quê? Ah, tá aqui. Ah, tá, porque eu não tava nem entendendo a minha letra, meu Deus. Escreveu tão feio que não dava nem pra entender. Então, corte essa parte. Lani, essa lanterna que não quer apagar, que eu não sei. Agora eu consegui botar pra ver e não consigo apagar a lanterna. Então, corte essa parte, Lana. 1, 2, 3. Mitá, então, era uma cama, um sofá, né, sobre o qual se dormia ou comia, né? E aí nós temos a participação também das galinhas do vizinho que estão aí, né, numa festa que só, né? Você tá ouvindo aí, então corta de novo essa parte. E a porta do quarto da Lana batendo lá e ela não tá vendo e não tá fechando. Ó, agora ela fechou. A Lana tava pegando o microfone. Viu? Então corta essa parte, Lana. 1, 2, 3.